Olá, companheiro da TV PCI. Este é o programa Conversa de Gente Grande, que traz hoje nessa bancada um velho conhecido desse portal, que é o Luizinho Domingues, mas que dessa vez nós não vamos falar nem sobre política, né, nem da Secretaria de Esportes, nem de natação e muito menos das histórias do seu Zé, né, Luizinho? Que também já de vez em quando traz o grande professor Barreto para contar as histórias do trabalho dele. Mas hoje a história é do próprio Luizinho Domingues. Talvez Itapira pouco saiba, evidentemente algumas pessoas saibam, afinal nunca foi segredo para o Luizinho isso, mas o Luizinho, ele foi criado por uma família de pessoas que moram, de um casal itapirense que morou aqui em Itapira, né? E ele já ficou sabendo dessa história e recentemente é que foi finalizada a adoção dele. Então, na verdade, é uma história bastante interessante e é nisso que nós vamos acompanhar e que você vai ficar sabendo hoje. Bom dia, Luizinho, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo lá pelo lado da secretaria? Muitas conquistas para a cidade. Vamos só dar esse comecinho aí. Bom dia, Nino. Bom dia, Anderson, ouvintes do Portal Cidade Itapira. Realmente é um prazer imenso estar aqui novamente. Tudo bem, estamos trabalhando bastante, uma equipe trabalha muito bem e querendo o bem de nossa cidade, e com isso o trabalho está crescendo, a gente está conseguindo os nossos objetivos. Ok, isso é tudo, hein, desse assunto aí. Bom, Luizinho, nós ficamos sabendo que recentemente você saiu o resultado do seu processo de adoção, aos 60 anos de idade, né? E eu quero começar lá pelo princípio, né? Essa questão de adoção, ela é muito complicada. Aliás, por isso que vale a pena essa conversa, porque normalmente as notícias de adoção, quando chegam para a imprensa, é sempre um caso mal sucedido, sempre tem algumas questões negativas, e isso acaba às vezes até impedindo as pessoas, né, de adotarem crianças, e na verdade a realidade não é essa, né? A maioria são bons exemplos que dão certo e por isso não são notícias, né? Então eu queria perguntar para você, quando foi que você ficou sabendo que era adotado pela família que te criou? Bom, Nino e ouvintes, a minha história, assim, até onde eu consegui pesquisar e procurar saber, eu sou filho de um casal que morava, Benedito e Maria Aparecida, que moravam aqui na Fazenda Nova América, aqui na divisa com Minas. E foi ali que eu nasci. E logo após o meu nascimento, eu não sei se 2 ou 3 meses depois, a minha mãe acabou falecendo. E eu tinha um irmão um pouco mais velho, 2 anos mais velho, e que meu pai acabou indo para o Paraná. E, obviamente, que ele conseguiu levar o mais velho, que ele tinha mais condições de cuidar. E eu fiquei com o administrador, né, da fazenda. Disponível para alguma família criar, ou ele mesmo, acho que estava disposto a me criar. Porém, surgiu, então, aí na minha vida, né, graças a Deus, né, a família Américo Breda e Catarina Russo Breda, famílias aqui da cidade, conhecidas. Meu pai era cartorário, né? A minha mãe, a família Russo, que era uma família muito conhecida, eles eram comerciantes. Isso foi em 1953. Eu nasci em novembro de 52. Você falou 60 anos, obrigado, mas já é quase 61, né? Certo. Quase 61. E essa família foi me buscar. Eu falo sempre para você que eu tenho, parece que uma memória fotográfica. Eu não sei se isso é um dom ou se, quando as pessoas contam a história, eu acabo transformando aquilo numa imagem. Mas, por exemplo, eu tenho a imagem de um buíque de carro de praça indo me buscar nessa fazenda. Veja bem, com 8 meses, parece difícil, mas eu tenho essa imagem na cabeça. E realmente isso ocorreu mesmo. Um taxista foi me buscar na fazenda.
Essa família com 8 meses, eu vim para cá. A foto mais antiga que eu tenho é em torno de 1 ano de idade, que eu consegui. Que daqui a pouco Nós vamos mostrar. E quanto à pergunta, quando eu fiquei sabendo, não teve um momento de choque, entendeu? O que minha mãe fez? Logo no começo, já começou a me contar a história de vida, sem esconder nada. Aquela historinha, olha, você tem 2 mamães, a mamãe do céu e a mamãe da terra, né? E aí, foi me contando, foi me preparando, nunca me escondeu nada, falava que eu tinha um irmão, me contava que meu pai era vivo, mas que morava longe e que era difícil ele me visitar. Aliás, nisso, eu me lembro bem do meu pai, 2 visitas do meu pai. Né? Eu me lembro bem da imagem dele. Eu talvez com 5, 6 anos de idade, foi mais ou menos nessa época aí que eu recebi as visitas dele. Né? Fui apresentado como meu pai, e minha mãe ainda em uma chantagem entre aspas, falou, você quer ir com o seu pai? Obviamente que não, né? Que eu me agarrei nas pernas da minha mãe, e não, eu queria ficar com quem era, para mim era minha mãe, né? Então, nunca houve a proibição, porém, o meu irmão, agora que eu conheci depois de uma certa idade, ele hoje mora em Monte Sião, ele me contava que meu pai falava que ele não vinha porque minha mãe realmente pedia para ele não ver, né? O que era óbvio, né? Porque ela estava criando, tinha medo de me perder, né? Claro. Vamos dizer isso, né? E que ele também fosse à justiça e tentasse me reaver. Certo. Mas ele nunca houve isso, então não houve trauma, entendeu? Assim, de impacto de eu saber que eu era um filho adotivo. Mas houve um momento que porque tá certo que essa preparação foi desde pequena, mas deve ter havido um momento que você tomou consciência dessa situação, né? Que aí foi mais velho. Foi. Nesse momento... Esse momento, eu acho que assim, mais me marcou e que trouxe um pouco de dúvidas, né? Foi na época escolar. Porque tinha, na época, mais crianças na mesma situação. E que não sabiam da história deles. E que, para eles, não. Já estava registrado o nome dos pais adotivos, já estava tudo legitimado. E eles não sabiam da história. Então, aí é que eu vi a diferença. Porque quando... cidade pequena, Nino, a cidade, as pessoas todas sabem da vida de cada um. Né? Então, quer dizer, praticamente todos sabiam da minha vida, obviamente que os pais comentavam e os filhos também sabiam. Então, aquelas brincadeiras, aquelas briguinhas de época de escola, vinha à tona essa situação. Você é filho adotivo, você foi achado no lixo, você foi encontrado na rua. Então, aí eu consegui perceber a diferença, porque a maneira como eu absorvia esses comentários e como os outros, né, a ponto assim de se tornarem pessoas revoltadas, até agressivas, né, quando ouviam essa história. Aí na época aí com 12 anos, 11 anos de idade, que foi aí que houve o maior impacto, né. Obviamente, quando eu conto a minha história, às vezes a gente fica um pouco emocionado, mas é pelo lado positivo, entendeu? Porque eu vibro com essa minha história de vida. Porque quando eu falo... aliás, é uma coisa interessante. Pessoas me procuram quando vão adotar crianças ou quando adotam crianças para saber exatamente o que você me perguntou. Como eu fiquei sabendo, como que eu lidei com a situação, entendeu? Porque é uma preocupação, entendeu? Das pessoas que adotam. Hoje é mais difícil adotar criança. Naquela época, não. Você buscava a criança e cuidava dela, né? Hoje isso tudo um processo judicial, é complicado. A verdade, Luizinho, é que a sociedade ela é terrível para essas coisas, né? Quer dizer, ela estabeleceu um padrão e na medida que o seu registro de nascimento consta um nome diferente dos pais que todo mundo sabe, a própria sociedade, hoje até que mudou um pouco, mas ela condenava muito isso, né? Quer dizer, isso evidentemente que levava as pessoas, né? Porque na verdade o que interessa mesmo nessa história é a criação, né? Quer dizer, aquele estar com você o tempo todo. E me parece que foi bem assim que aconteceu, né? Olha, eu posso te garantir, as pessoas que me conheceram enquanto criança, eu posso dizer para você que foi até de forma exagerada. A minha mãe não me dava folga.
entendeu? É onde está o Luizinho, se foi jogar futebol, onde foi, saía pela rua, se eu atrasava um pouco, saía me procurar na cidade. Então foi uma coisa muito, até exagerada por parte da minha mãe, o cuidado que ela teve comigo, né? Eu fui o filho único desse casal que me adotou, né? E então ela se apegou muito, né? Principalmente a minha mãe, né? Se apegou muito e realmente ela me mostrou os caminhos do bem, né? É uma coisa interessante que a gente que eu me lembro assim, são momentos dela, as pessoas antigas falam assim, ela saía para a rua e gritava Luizinho. Então, quer dizer, como se a cidade toda ouvisse ela me procurando, entendeu? E realmente a gente brincava aqui no entorno da Mugiana, onde tinha campinho de futebol, e aqui e coisa de criança. Naquela época a gente brincava muito, né, Nino? Com 16 anos de idade eu brincava de pega-pega, descalço com calça curta. Quer dizer, era outra realidade, né? Mas é isso, então essa minha infância foi muito legal, as pessoas encontravam, tinham muito carinho comigo. Uma coisa na época que vale a pena destacar é que havia uma discriminação da sociedade contra a filha adotiva. Isso naquela época existia muito. Hoje, não sei avaliar, mas naquela época existia, né, o filho adotivo. Mas comigo foi diferente. Na verdade, era muito comum. Quando alguém perdia o pai, parece que já era visto de uma outra forma, né? E a gente se condoía muito também com alguém que tinha perdido o pai, ou tinha perdido a mãe, né? Não sei se hoje isso acontece, mas a gente sentia isso. E tinha essa questão, sim, do adotivo, né? Mas me diga uma coisa. Você tem um irmão. Esse seu irmão você conheceu quando? Assim, de ter um primeiro contato com ele? Olha, é interessante a minha vida. Tem tanta história nessa vida minha que eu não sei se a gente teria um programa para contar do que foi ocorrendo comigo. Mas meu irmão, segundo ele ficou um período no educandário com o padre Mateus. Ah, tá. E que eu era coroinha da igreja do Santo Antônio. E que teve um momento, num probleminha de jogo de futebol, uma briguinha lá, e que eu o defendi. Ele fala isso. Ele achava que eu sabia que ele era meu irmão. E eu realmente não sabia. Quando ele fala essa história comigo, eu falo, Cássio, eu não sabia que você naquele momento era meu irmão. Então eu fui saber que ele era meu irmão quando eu tinha 23 anos de idade, que eu fui casar. Aí... Porque meu pai, o pai biológico, a minha mãe foi a segunda mulher. Ele foi casado anteriormente, teve 3 filhas. Uma delas de família conhecida até na cidade, família conhecida. E nesse processo de convites e tal, surgiu a minha irmã e depois a figura do meu irmão. E aí sim eu fiquei conhecendo pessoalmente. Obviamente que a gente tem uma amizade, quando há possibilidade a gente mantém contato, mas não é um contato afetivo de irmãos que cresceram juntos, entendeu? É claro. É de sangue, mas a afetividade é de um amigo. E ele mora hoje em Monte Sião, ele tem já vários filhos, vários netos, e ele puxou mais meu pai, porque meu pai casou pela 3ª vez lá no Paraná. O Acácio já está também, acho que no 3º casamento. Tem muitos filhos, muitos netos, e a gente, de vez em quando, a gente se encontra. E através dele é que eu fiquei sabendo mais do meu pai, mais da minha mãe, porque ele era um pouquinho maior, né? Então, é muito legal, de vez em quando, a gente se reunir. É muito parecido comigo, um pouco mais moreno, puxou mais do lado do meu pai, mas é muito parecido comigo, segundo as pessoas, quando vê os dois juntos, falam, nossa... É muito parecido com você, né? Agora, a grande questão da sua história é que, bom, primeiro não houve, quer dizer, não existia assim uma prática, né, como hoje, de botar tudo no papel. Mas você acabou sendo adotado e parece que a decisão foi recente. Mas eu queria começar do início, quer dizer, como é que começou essa história de passar toda a sua história, né, a sua adoção para o papel, que me parece que era uma preocupação dos seus pais adotivos? Na verdade, a preocupação maior é da minha mãe adotiva, porque meu pai trabalhava no cartório
E ele falava, não tem problema, ninguém vai tirar você da gente. Então, para ele não tinha preocupação nenhuma, mesmo porque ele trabalhava no cartório, e isso também inibia qualquer processo dessa natureza, né? E a minha mãe, ela tinha essa preocupação, de um dia me perder e tal. Então, desde pequena, ela falava que ela queria fazer esse documento. Mas meu pai nunca se preocupou com isso. E depois que meu pai faleceu, ficou eu e minha mãe, ela começou a me pressionar, né? Primeiro eles passaram os bens que eles tinham, não era muita coisa, mas tudo que eles tinham eles passaram em papel, com o usufruto deles, no meu nome. Isso antes da adoção, da formalização. Isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Então, quer dizer, essa parte estava resolvida, né? E depois a minha mãe continuou, a idade foi chegando, ela foi pressionando, depois vieram os netos, né? Os meus filhos, e ela queria, de qualquer maneira, que fosse para o papel o nome dela e do meu pai, como pais legítimos, né? Bom, eu também não me preocupei muito nisso. Sinceramente, era uma coisa que para mim não tinha muita importância. Eu já estava casado, já estava com minha vida já praticamente encaminhada, encaminhando meus filhos. Então não havia necessidade de se preocupar com o papel. Mas eu não sabia que o papel seria tão importante para ela. Dela saber que ela realmente era minha mãe no papel também. Entendeu? Tá. Porque de fato ela já era, porque ela me criou, né? Ela me deu aí toda a educação, me ensinou tudo como deve ser uma pessoa boa, né? Me ensinou todo esse lado positivo, me mostrou também o lado ruim, ela me mostrou como eu não deveria ser. Então era uma pessoa que tinha 4º ano de grupo, mas muito inteligente para isso, né? Quem conheceu minha mãe sabia do cuidado que ela tinha comigo e como ela me educou. Entendeu? Na verdade, ela atuou como mãe mesmo, né? Essa que é a verdade, né? Não tenha dúvida nenhuma. Bom, começou dessa forma. Quando, mais ou menos há uns 3 anos atrás, ela já estava com uma idade... isso foi recente. Então. Há uns 3 ou 4 anos atrás, um jornal da cidade fez uma matéria sobre essa adoção, porque estava um assunto de adoção na época, então resolveu fazer comigo uma matéria sobre isso. E aí, obviamente, ela começou a me pressionar mais ainda com o documento, né? Infelizmente, ela já com quase 80 anos, ela teve uma fratura de fêmur e ela teve que ser internada. E foi assim dramático isso, porque ela entrou no hospital falando do documento. Que ela queria assinar, que ela queria resolver, e aí você sabe que é muito difícil, isso é um processo, é advogado, e no momento no hospital a gente queria tratar dela, porque era uma fratura de fêmur numa pessoa idosa, a gente sabe que é complicado, né? Tá aí o doutor que sabe que isso é complicado, então a preocupação era essa, mas ela não parava de falar nesse documento. Bom, aí eu tive aí um momento de lucidez, vamos dizer assim, e procurei o Maurício do cartório aqui do 2º ofício, o Maurício Sabag, que também conhecia a minha história de vida, desde quando o senhor Gustavo veio para Itapira, conheceu meu pai, Então o Maurício falou, não, Luiz, vamos lá, vamos fazer esse documento lá no hospital. Então foi até o hospital, minha mãe muito lúcida, tranquila, assim, e o Maurício elaborou o documento, ela assinou no hospital, né? Imediatamente já vimos o doutor Atílio Fraceto, que fez um trabalho maravilhoso, elogiado inclusive por outros advogados, e minha mãe foi operada no dia seguinte. Quando ela teve alta, acho que no dia seguinte da cirurgia, foi para casa e depois de 2 dias ela faleceu. Puxa vida. Entendeu? Então foi uma Parecia coisa... que ela estava pressentindo. Exatamente. É uma coisa assim muito, muito estranha para mim, porque... Mas um alívio também, para mim, e assim, saber que a vontade dela foi realizada. Foi realizada. Ela havia assinado o papel. E ela faleceu. E o processo acabou continuando, né? Porque a lei diz isso, que em vida ela deu início ao processo, então o processo continuou. E agora, no mês passado, no final de setembro, veio então a notícia de que eu estava legalizado, que a justiça havia acatado todo o processo. Eu juntei muita prova, eu fui obrigado a correr atrás de muitas provas, né? Além de fotos, convite de casamento,
tudo, né? Clubes esportivos onde eu era dependente, fotos de criança com os pais, tudo isso foi juntado num processo que não tinha como não dizer que nesses 60 anos eu vivi com essa família. Certo. E como é que foi esse momento? Porque na verdade é como se você... claro que é uma questão formal, mas você teve alguma emoção no momento desse... Eu posso dizer que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Puxa. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Além de eu acho que eu fui um bom filho, que eu dei de retorno para minha mãe tudo que ela queria, um bom filho. Acredito tenho certeza que eu sou um bom chefe de família. Tenho filhos, eu educo meus filhos no padrão que a minha mãe me educou. E meus netos certamente serão educados dessa forma. Eu procuro. Esse foi o maior retorno que eu dei para ela. Ela se sentia muito feliz por isso. Mas eu acho que essa parte aí para mim foi emocionante. Porque naquele momento me tornei oficialmente filho da Dona Catarina e do Américo Breda. Uhum. E tem umas coisas que acontecem com a gente, Nino, que é interessante. Quando eu fui receber esse certificado, quando eu peguei o certificado, abaixo do certificado tinha uma foto da minha mãe, nos últimos dias de vida, sorrindo. É uma coisa interessante, porque quando eu levantei o documento, a primeira coisa que eu vi foi uma foto da minha mãe sorrindo, que saiu, foi a foto que foi publicada no Jornal da Cidade. Né? Então foi uma coisa assim, aquilo para mim foi emocionante, realmente eu posso dizer para você que as lágrimas correram. Né? E em casa também, porque depois em casa, contando para meus filhos, reuni a família, né? Também foi muito emocionante, foi um momento que acho que foi, sem dúvida alguma, a maior emoção da minha vida. Beleza, mas não houve nenhuma troca de nomes aí, não? Não, aí é muito complicado, Nino. Teria que trocar nomes, mas eu teria que mexer em toda a documentação existente, não só minha, mas dos meus filhos. Ia ser uma coisa muito complicada. Então o nome vai permanecer, né? Embora na minha infância tinha alguns momentos que eu estou registrado como Luiz Domingues Breda. Entendeu? Tem algumas coisas aí que depois você vai ver, até carteirinha de clube, alguns lugares Luiz Domingues Breda. Mas na verdade vou continuar sendo Luiz Domingues. E é isso. Na verdade, o que importa é o conjunto da obra, né? Bom, nós temos algumas imagens aqui e vamos aproveitar para conhecer as personagens dessa história, né? Vamos lá. Bom, aí então, Benedito Domingues e Maria Aparecida de Lima. Esses são os pais biológicos. Né? Ele tinha essa característica aí, eu não sei se de espanhol, uma mistura aí com mineiro, porque ele era de Monte Sião, né? Era alto, né? A minha mãe mais parecida comigo, né? Loirinha, né? Você vê que o traço do rosto é muito parecido comigo, né? Essa é a minha mãe verdadeira. A próxima. Esses já são os pais adotivos. Eu procurei colocar as fotos de casamento assim, no primeiro momento, né? Para ver aquela época, né? Então aí o Américo Breda, que foi cartorário, família Breda aqui de Itapira, muito conhecida. Meu pai é esportista, viu? Meu pai ele foi o primeiro secretário da Sociedade Esportiva Itapirense. Quando o Caetano Munhoz foi presidente, ele que lavrou a primeira ata da Sociedade Esportiva Itapirense. Só parou de ir ao campo quando eu comecei a jogar. e a minha mãe, né, que é a família Russo, eles tinham aqui uma loja, loja tripolitana ali em frente, onde hoje é a Rádio Luz. Tudo aquilo era da família deles, né, na época que eu fui adotado. A outra? Aí está a foto mais antiga minha, que eu consegui, que eu acho que eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. Essa foto é a mais antiga, já tirada pela família que me adotou, né? Aí um pouquinho maior, já com meu primo, vamos dizer assim, da família do primo, do lado da família adotiva de Mojimirim. Aí qual que é você? Eu sou de branquinho ali, ó. O loirinho. O mais baixinho. Mais baixinho. Meu primo era um pouquinho mais alto, porém mais orelhudinho que eu, né? Esse é o primo José Luiz, que foi quem eu tinha o maior prazer, porque ele era mais ou menos a minha idade, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas era um prazer, porque ele morava em Mojimirim, e sempre que ele via a Itapira, a gente brincava, ou eu ia para Mojimirim, então era um momento muito legal quando ele vinha para Itapira. Esse cavalinho tem uma história, Nino, cada coisa tem uma história na minha vida. Esse cavalinho é um cavalinho que eu tinha na minha casa, eu morava aqui na Bento da Rocha, e teve um momento que encheu de água ali, houve uma enchente,
E eu estava brincando em cima desse cavalinho quando a casa começou a ser inundada. Esse cavalinho ficou preso, depois eu saí correndo com a minha mãe, ela me levou correndo para a casa dos meus avós. Quando nós voltamos, esse cavalinho estava preso na porta da casa, que a água enxurrada levou e ficou preso na porta da casa. Outra. Novamente com meu primo, em outro momento, né? Aí já abre a tela. Aí já começava a andar de bicicleta, isso. Já patinete, Nino. Coisa hoje rara de se ver, né? Naquela época era normal, né? De vez em quando volta a moda, mas parece que não pega. Triciclo aí é uma solo, né? É. Pose, hein? Oh. Coisa de... Você vê como eu mudei? Eu era loirinho, rapaz, bem loirinho e de olhos mais claros. É pena que não tem foto colorida da época, né? Olha aí, ó, quem disse que eu não tive meu lado religioso? Esse é um lado que a minha mãe também me encaminhou muito bem. Eu fui coroinha da igreja de Santo Antônio, do Padre Mateus. Nossa, vou contar a história, cheguei até no seminário, aí me dispensaram seminário porque eu só queria jogar bola, não queria rezar. Então, eu fiquei uma semana e depois alguns colegas acabaram ficando no seminário. Foi o Glauco Seragioli, o Uca, doutor Uca, o pessoal acabou ficando um pouco mais lá. Eu fiquei uma semana, já chamaram a minha mãe e falei, não tem dom para ser padre, só quer jogar bola. Aí com o meu cavalinho amigão meu, né? Aí minha mãe que me criou, me educou aí nos padrões da Igreja Católica, né? Ok, vamos lá. E coincidentemente Domingues, né? E o Padre Mateus era Padre Mateus Ruiz Domingues. Aí eu chamava ele de tio Padre. Tio Padre. Tio Padre, porque eu era Domingues, então. Aí é uma família Russo, do Taninho Russo, da dona Alzira Sescon, né? São as duas filhas dela, Alzirinha. E eu e o meu primo também. No momento que a gente reunia, são os primos por parte da família adotiva. O pessoal que estiver me ouvindo realmente deve lembrar do Flávio Russo, que é irmão do Caetano Russo, do Taninho Russo. O Taninho Russo foi meu tio, irmão da minha mãe que me adotou, que ajudou na construção da Igreja Matriz. Inclusive o primeiro lustre da Igreja Matriz foi ele que fez, né? Eu ia lá na igreja garoto, eu ia lá para ver eles colocando o lustre. Ok. Aí, ó, carteirinha do Clube de Campo Santa Fé. Você vai ver aí, tá Luiz Domingues Breda, Luiz de Breda. Filhos aí, filho Américo Breda, né? Tá aí tudo certinho. Isso lá, aí já dependente. Isso aí era um pedido seu ou foi iniciativa? Não. Eu não sei nem como entrava o Breda, não era nada, era talvez por meu pai ser o Américo Breda, o titular do Clube de Campo Santa Fé, na hora de cadastrar o Luiz Domingues Breda. Com certeza. Mas sabe que tem escola que eu tenho Breda também, no Júlio Mesquita, por exemplo, eu levantei lá, teve um ano que eu fui o melhor aluno da classe, recebi medalha, aquelas coisas, lá está Luiz Domingues Breda, nesse segundo ano de Júlio Mesquita, se não me engano. Provavelmente deve ter sido alguma iniciativa para evitar aquela... Por que é Américo Breda e o dependente é Luiz Domingues? Né? Exatamente. E como não era legitimado, talvez tivesse problema na época de me colocar como dependente. Perfeito. Vamos lá? Aí a primeira comunhão. Foto tirada no estúdio do Paulino Santiago. Eu falo para você que eu tenho uma memória muito boa, que ficava aqui onde foi o antigo Suzuki, aqui na rua João de Moraes. Isso. Eu também fiz uma foto dessa aí. Olha, aí é interessante. Aí, ó, o Baba está aí, essa primeira comunhão, tem umas pessoas aí. O Baba, que é doceiro, né? Faz doce aqui, o Baba. La Begalini. O João, que trabalhou na Caixa, que trabalha com carro hoje. É uma foto da primeira comunhão. Né? Ok. Eu era concentrado. Essa foto tem mais pessoas conhecidas. O Mané, que vocês conhecem, o Benedito, Santa Luzia. Do lado de cá, o Paulo Tofanello. Aquela época, primeiro comunhão. Era aquele famoso café, né? Café que tinha. Você teve. Era o café, né? Porque a gente tinha que jejuar, né? A gente tinha que jejuar para a primeira comunhão. Tem que jejuar. Esse foi na casa do padre aqui? Foi aqui foi aqui no Santo Antônio. Tá. Não sei se lembra da igreja antiga do Santo Antônio. Do lado de baixo tinha um galpão de festa. Ali foi ali, onde a gente comia pastel na festa, né? Essa aí é a minha formatura hoje ginasial, né? Foi no Clube 15 de Novembro.
Então foi um bailão. Super Som Teatro tocou nesse aí. Super Som Teatro. Foi a primeira vez que veio Itapira. Vamos lá. Aí, olha, o convite de casamento. Então você vê aí, filhos de Américo Breira, Luiz, né, filho de Américo Breira, Catarina Russo Breira, a Solange, que é o João Belli, Vilma Giovelli Belli. Então são documentos que foram anexados ao processo. Processo, né? Ok. Aí já a família sendo formada, né? Meu primeiro filho, o meu pai e a minha mãe, o Américo e a Catarina, do lado de cá o Zico Belli, que a Vilma está com o Rodrigo no colo, e a Solange. Então foi o início da minha família, né? Aí já a família mais reunida, acho que aí foi uma reunião de família, toda a família, Belli, Giovelli, todo mundo aí junto, né? Essa é uma foto da minha mãe mais próxima, né? Essa foto é interessante. Eu vou contar uma história para vocês que pouca gente sabe. Essa pouca gente sabe. Vocês lembram, há algum tempo atrás, você deve lembrar, de uma pessoa que andava com uma lata na rua, imitando um caminhão? Lázaro Caminhão. Tá certo. O Lázaro simplesmente é meu tio. Poxa. É meu tio. O Lázaro é irmão da minha mãe. Era irmão da minha mãe. O Lázaro, ele ia na minha casa, ele tomava café. Ele era meu tio. Então, o Lázaro, nossa, ele tinha um carinho por mim muito grande. Ele me via, ele era uma pessoa muito boa. Boníssima. E ele queria ter um carro, mas ele não tinha condições realmente, né? Nem, naquela época nem, né? Então o Lázaro Caminhão, manobrava, estacionava. Vocês lembram disso? Ele passava em frente à minha casa. O Lázaro era meu tio. Tudo. O Lázaro me traz muitas saudades dele, porque eu gostava muito dele e eu tinha orgulho em falar para todos os meus colegas, ele é meu tio, né? Ele é meu tio. Você sabe que tem um detalhe, a gente chamava de Lázaro, né? Como criança. E o Lázaro tinha as crianças, às vezes gozavam, brincavam com ele. Eu nunca vi ele tomando nenhuma atitude assim agressiva, não. Né? Ele simplesmente ignorava as brincadeiras que o pessoal fazia. E tem uma coisa interessante, porque todo mundo lembra do Lázaro Caminhão, mas na verdade ele era um trabalhador da enxada. Esse rapaz trabalhava com uma enxada que era um negócio absurdo. Assim, a produção dele com uma enxada na mão. Então porque ele foi criado em fazenda, no sítio. Então ele trabalhava muito bem. Ele prestava serviços de limpeza de terrenos e tal. E nas horas vagas ele pegava o seu caminhão para andar passear. Vamos continuar aí. Que boa lembrança essa, viu? A próxima. Aí. Essa já é minha mãe, né? Isso foi no meu. Essa foi na minha formatura, acho. Na minha formatura como professor de educação física. E aí o documento final, né? Que talvez não dê para o pessoal acompanhar, mas aí já está filho de Américo Breira, Catarina Russo Breira, que é o documento final que foi expedido agora no mês de setembro e que falei para você foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida quando o doutor Atílio me entregou, né? Porque a missão que havia me comprometido e a vontade da minha mãe estava realizada. Cumprida, né? Ok. Bom, Luizinho, eu queria encerrar essa nossa conversa com duas perguntas. A primeira é a seguinte, né? Quer dizer, que você desse assim, um testemunho como filho adotivo, né? Quer dizer, essa experiência foi uma experiência marcante na sua vida, ela só contribuiu, você teve momentos de tristeza por isso, enfim, gostaria que você tentasse resumir isso aí. Nunca tive nenhum problema. O que eu digo para você, quando eu começo a contar a minha história, às vezes eu me emociono, dou aquela engolidinha seca. É o seguinte, não pelo lado negativo, pelo lado positivo, porque eu acho que a minha vida foi ótima, foi excelente, né? A maneira que ela foi conduzida. E o que eu gosto sempre de contar essa experiência de vida minha é para ver se a gente estimula a adoção. Nós estamos num mundo em que as crianças cada vez mais estão sendo abandonadas, né? E a própria justiça dificulta a adoção, tem pessoas querendo adotar, mas tem um lado muito ruim, é que
as pessoas que não têm filhos não estão se interessando em adotar criança. Estão interessadas em adotar cachorro, adotar gato. Poxa vida, tem pessoas que cuidam de 5, 6 cachorros. Será que o que gasta com 5, 6 cachorros não daria para pegar uma criança, educar uma criança e fazer que isso se multiplique, que essa criança seja boa, que essa criança forme família de bem, né? Outra coisa que eu quero deixar... Aliás, eu só queria outra, que as pessoas... É muito comum a gente ouvir isso, né? Que as pessoas não adotam porque dá muito trabalho. Mas esse é o grande desafio, né? É transformar aquele pedaço de gente em alguém que venha contribuir para a sociedade. Porque esse é um desafio do adotante, da família, e não do adotado. Pois é, Nino. Né? Veja bem, Nino, qual a diferença de uma criança adotiva de uma criança legítima? Exatamente nenhuma. Nenhuma. Você vai cuidar daquela criança como um ser humano, entendeu? O que existia na época, a gente ouvia falar, hoje a gente ouve isso, é que todo filho adotivo é revoltado, é mau elemento. Não, isso não existe. O filho adotivo, se ele for cuidado como um filho, ele vai ser o que a criação direcionar, como a criação. A criação é que a forma de educar, de criar, de dar bons exemplos, é que vai fazer com que ele faça a formação, né? Que ele é transformado dessa forma, né? E se joga, às vezes, nos casos que dão problema, pelo fato de ser adotado, como se o filho normal não tivesse. Então, obviamente, se você trouxer aqui amanhã um filho problema adotado, a população vai pegar como exemplo o filho problema, e não o filho que deu certo, entendeu? Exatamente. Então, isso é que essas diferenças que precisam parar de existir, né? Acho que as pessoas devem pensar com carinho nisso, não que os cães não sejam importantes, os cães são importantes, claro. Mas, será que não dá para a gente rever isso? O casal não teve condições de ter filho, seja lá qual foi o motivo, será que não daria para adotar uma criança? Para formar uma criança, que deve ser duro. Eu trabalhei na FEBEM, você sabe disso, trabalhei com marginais e trabalhei também com crianças carentes e abandonadas. Quanta criança abandonada, criada em entidades, né? Que aí fica difícil, né? Aí fica difícil, porque não tem aquele carinho de mãe, de pai, de avó, de primo. Você viu aí a família toda que me acolheu, né? Então também não foi só minha mãe e meu pai, não. Os avós, os primos, os tios. Claro. Eu passei a participar da família. A alegria que eu tenho hoje quando encontro com meus primos, né? É como se fosse realmente da família. Então, esse é o meu testemunho, eu acho assim. Foi ótimo, foi excelente. E eu estou à disposição de quem precisar. Aliás, é isso essa pergunta. Quer dizer, o que você, assim, de uma forma bem resumida, diria para um pai, para uma mãe, para uma família que está pensando em adotar uma criança? Não pensa. Analisa se tem condições, se é isso que quer mesmo, porque também não adianta adotar e abandonar. Não. Tem casos, Ninos, que a gente sabe, porque eu sei de casos assim. O casal inicialmente não consegue ter filhos e adota uma criança. Posteriormente, consegue ter um filho legítimo. E aí começa a fazer a diferença entre um e outro. Aí a coisa fica grave, realmente. Então, tem que saber que adotou é filho para ser filho. Perfeito. Porque aí vem o problema. Porque aí sim vai trazer revolta, porque é tratado com diferença. Entendeu? Então, isso não pode acontecer. Eu gostaria que as pessoas que tiverem dúvida nisso, podem me procurar a qualquer hora, eu estou disposto a explicar todo o meu processo de vida. Nino, tem tanta história nessa minha vida ligada à adoção, igual essa que você viu do Lázaro, por exemplo, coisas interessantíssimas, né? Aí eu conheci minha avó também, a mãe do Lázaro, eu cheguei a conhecer também, depois eu não a vi mais. Mas então é assim, são coisas interessantes que aconteceram na minha vida. E eu quero tentar transformar isso num livro. Não sei se eu tenho capacidade para escrever um livro, mas eu vou tentar fazer um escrito dessa minha vida, de tudo que aconteceu, e tentar publicar. Que eu acho que vai ser interessante para as pessoas. Aliás, eu acho que essa é uma questão, né? É comum a gente ver pessoas, também, isso já é um outro caso, né? Que renega a sua história, né? Quer dizer, que tenta poupar, evitar que as pessoas saibam, por exemplo, que é adotado, ou que na família teve alguma
situação irregular, enfim, tenta esconder isso dos outros. Isso é negar a história, né? Quer dizer, eu acho que história a gente não se nega, né? Claro, você não precisa botar num outdoor aí para contar para todo mundo, mas assumir a sua história, independente do que ela traga junto, isso faz parte da nossa identidade, como cidadão, como gente, como vivente nesse mundo, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, parabéns a você por assumir essa sua história, né? E tentar transformar essa sua história como um incentivo para, não adoção simples, mas uma adoção com qualidade, né? Então, acho que isso é muito legal, você está de parabéns. E façamos votos aí que saia esse livro, porque eu acho que deve ter muita história aí para contar, né? Esse negócio do livro é complicado. Já estou escrevendo um já há alguns anos e não sai, a coisa não anda, que é sobre a minha experiência na FEBEM, né? Que é uma experiência na área de educação física. E esse eu vou começar agora. Tomei essa decisão, eu vou começar a escrever, colocar no papel. E é isso. Estamos aí à disposição. Sinto muito orgulho da minha vida, de tudo que aconteceu comigo. Meus filhos também, minha esposa, toda a minha família se sente orgulhosa pela maneira como eu fui criado, pelo que eu sou hoje. É lógico que, como todo ser humano, a gente também tem os nossos defeitos, temos os nossos erros, os nossos acertos, mas eu aprendi com essa família como deve ser um verdadeiro cidadão. Perfeito. Agradeço aqui a sua presença, Luizinho. E claro que essa banca está aqui sempre aberta para você, né? Com certeza outras oportunidades vai acontecer da gente estar aqui reunido. E eu agradeço a sua audiência, prezado internauta. Até uma próxima oportunidade.